Boa noite, queridos amigos e amigas. Vamos iniciar o nosso sextou de hoje com o Júnior Moreira, Papo de Terapia. Queria saber primeiramente como é que vocês estão, como passaram a semana, como é que vocês analisaram toda a dinâmica que a gente fez na outra sexta-feira e o que vocês têm conseguido tirar de proveito com as lives, com essas informações terapêuticas, para que todos nós, de alguma forma, possamos sim ter uma qualidade de vida. Bem, como eu disse, sejam bem-vindos ao nosso encontro terapêutico de hoje. Hoje nós vamos falar de um tema bem delicado, um tema profundo e ao mesmo tempo libertador. Quais são os temas que nós vamos abordar hoje? 2, que é a dependência emocional e aquelas pessoas que são boazinhas demais, está sempre se colocando à disposição em prol do outro. Nada mais é do que aquelas pessoas que dizem sim, mesmo quando não querem dizer não. Que vivem tentando agradar, que vivem tentando evitar conflitos e acabam até perdendo de si mesmo. Bem, essas pessoas, elas acabam se doando tanto que às vezes elas até mesmo esquecem de se incluir na própria lista de prioridades. Agora você conhece alguém assim? Alguém que se dedica tanto tempo, alguém que tem tanta dedicação em prol do próximo? Não que isso seja errado. No decorrer aqui da palestra, no decorrer aqui da live, a gente vai conseguir observar que isso de fato é importante, porém, até um certo ponto. São pessoas que se doam tanto que às vezes elas acabam esquecendo de si. Hoje também nós vamos entender o que acontece dentro das pessoas que têm esse padrão, desse padrão de comportamento, e o que está por trás dessa dependência emocional que faz tanta gente sofrer. Uma pessoa que está sempre à disposição, não colocando as suas prioridades, não colocando seus desejos em primeiro lugar, mas sim colocando o desejo de outros. Será que ela de fato está pensando em si? Será que ela não está buscando algo em priorizar apenas o interesse do próximo? É isso que nós vamos analisar, identificar e até mesmo ver o que pode ser feito quando alguns de nós ou nós mesmos temos essa postura de ser pessoas boazinhas demais ou termos uma dependência emocional. Bem, o que está por detrás de quem tem esse padrão de dependência emocional? Bem, o que acontece? Quando a pessoa tem esse padrão de dependência emocional, isso faz com que ela sofra. E automaticamente ela acaba também exigindo mais das pessoas porque ela acha que está sendo colocada de lado, rejeitada ou rejeitado. E aqui hoje, no nosso sextou, no Papo de Terapia com o Júnior Moreira,
nós vamos entender isso. A importância da gente nos priorizar e saber identificar até que ponto a gente pode, de fato, se empenhar para se dedicar tanto àquela pessoa ou àquela situação. Bem, de onde vêm esses padrões de ser bonzinhos demais? Bem, pela lente terapêutica, todo esse comportamento ele tem uma função. Uma função de quê? Uma função de sobrevivência. Quando as pessoas elas estão tentando todo o tempo ser boazinhas, eu vou fazer isso porque eu vou ajudar fulano, eu estou fazendo isso porque a pessoa está precisando. Sim, a gente vai conseguir identificar isso, até que ponto a pessoa está precisando. Mas muitas das vezes, essa postura rotineiramente, no dia a dia, isso significa que a pessoa está tentando, de alguma forma, sobreviver. Mostrar que ela o quê? Que ela está se dedicando, se empenhando para aquela amizade ou para aquela relação, mas ela está esquecendo de si própria. E ela, na mente dela, no inconsciente, ela acha que ao fazer isso, ela vai conseguir o quê? Vai conseguir o olhar para ela, vai conseguir que todos deem atenção para ela. Pode acontecer? Sim, pode acontecer sim. Mas muitas das vezes, ou sempre, quem tem esse padrão de dependência emocional ou ser boazinha demais o tempo todo, essas pessoas acabam sofrendo demais. Porque a gente não consegue ser o tempo todo bonzinho. Todos nós temos defeitos. Nós temos que entender que muitas das vezes é necessário a gente se posicionar. Termos uma postura diante de algumas situações. Bem, ser bonzinho é uma estratégia do inconsciente para manter o vínculo e evitar a rejeição e garantir o pertencimento. Aquela pessoa nada mais quer do que se sentir pertencente àquele grupo, pertencente ali no ambiente de trabalho, na família. Então ela se dedica em querer fazer mais e mais, em querer agradar mais e mais, se dedicar a ponto de ficar estafada fisicamente, mentalmente, né? Por quê? Porque lá atrás, na infância, muitas das vezes, essa criança, ela aprendeu que para ser amada, ela precisava agradar. Muitas das vezes, lá na infância, ela achava que para ser amada, ela tinha que agradar o tempo todo. Se a gente parar para observar, pessoas que têm uma postura mais imponente, né, uma pessoa que tem uma postura mais firme, muitas das vezes as pessoas têm um respeito, não é verdade? Elas não precisam ser talvez grosseira ou não são grosseiras, mas têm uma postura, um posicionamento. E o fator dela se posicionar ou até mesmo dizer não, eu não posso, eu não quero, hoje não dá, não significa que essa pessoa ela está sendo ruim, não. E também não há necessidade de ficar pensando assim, puxa vida, eu coloquei os meus interesses em primeiro lugar nesse momento, né? E aquela pessoa talvez, será que vai ficar chateada comigo? Será que aquela pessoa vai ficar magoada comigo porque eu priorizei ou naquele momento eu não pude dar aquela atenção devida devido a alguma atividade, devido a um trabalho ou outras prioridades da minha vida pessoal? A gente tem que analisar tudo isso, né? Então essa pessoa
que quando ela não se prioriza e coloca os interesses dos outros na frente do dela, ela, o quê? Ela está querendo se sentir pertencente. E o que acontece? Se ela mostrasse as suas opiniões, as suas emoções, o que ela poderia imaginar? Não, se eu mostrar a minha opinião, se eu mostrar o que eu estou pensando, o que eu não quero ir em determinado lugar, ou que eu não posso fazer determinada coisa, na mente dela ela vai ser criticada, ela vai ser rejeitada, não vai fazer mais parte do grupo. E como eu disse, ela pode até mesmo acreditar que as pessoas vão deixar de gostar dela. Mas não. Como eu disse, muitas pessoas que têm uma postura que ela demonstra a opinião dela, o que ela quer, o que ela não quer, o que ela não gosta, hoje não dá, agora não posso. Isso não significa falta de educação ou que você não está tendo empatia. Isso se chama equilíbrio. Você está tendo um equilíbrio sabendo que aquele momento não é o momento para que você possa dar o suporte para aquela pessoa. E aquela pessoa tem que entender. Se ela não entender, ela também tem uma dependência emocional. Não é verdade? Então, o cérebro ele cria um programa biológico. Se eu agradar, eu fico seguro. Se eu for bom, eles me aceitam. Se eu não contrariar, eles não vão me abandonar. É isso que acontece no inconsciente. Mas por que acontece isso no inconsciente? Porque lá atrás, você, na sua infância, nos seus padrões de repetição de lá da criação, da sua família, ou da onde você foi criado, daquela vivência que você teve ali, você entendeu, o seu inconsciente entendeu que você precisa estar sempre cedendo e agradando o tempo todo para poder fazer parte daquele grupo, para fazer parte daquele ambiente, para não se sentir rejeitado. E isso causa sofrimento. Por que causa sofrimento? Porque quando a pessoa se sente rejeitada, se sente talvez que a pessoa não está deixando ela pertencer àquele grupo ou àquele ambiente, ela vai pensar, puxa vida, a pessoa não gosta de mim, fulano não gosta de mim. Mas será que realmente é assim que a pessoa não gosta? Não. Isso é coisa do nosso inconsciente, dos padrões que a gente repete, da nossa família, do nosso ambiente familiar, da onde a gente foi criado e algumas vivências que a gente já teve lá do passado. E a gente traz isso para a nossa vida. Eu sempre vou repetir nas lives que todos nós temos 5 feridas emocionais. Todos nós temos. Mas predomina em cada ser humano, predomina no máximo 3. Mas todos nós temos as 5, que são a rejeição, né? Que se inicia lá no início lá do período da gestação, né? Qualquer coisa que vier a acontecer ali no período da gestação, a criança pode, um estresse que a mãe passou, talvez uma preocupação, um desemprego, algo do tipo, naquele momento aquilo ali a criança encarou como uma rejeição. Então essa é a primeira ferida emocional que todos nós temos. A próxima ferida emocional é do abandono, já na fase ali da amamentação. Qualquer situação, qualquer coisa desagradável, qualquer estresse que a mãe, o ambiente ali sofreu, a criança ela pode se sentir abandonada. Muitas das vezes a mãe tá cuidando de outro filho, ou de repente não teve tempo de dar uma atenção devida, né, para aquele bebê, enquanto ela estava fazendo a comida, enquanto ela estava fazendo uma mamadeira, a criança chorando, e ela tinha que aprontar aquele alimento, e lá no inconsciente aquilo ficou registrado como um abandono. Então são coisas que a gente precisa também entender sobre essas 5 feridas que todos nós temos. A outra ferida que nós temos
né? É uma ferida que também se inicia ali na fase do desfraude, né? Que é a ferida da humilhação, né? Temos a ferida também da manipulação e, por fim, temos a ferida da traição. Das vezes, e essa termina lá na fase dos 5 para 7 anos. Então, todos nós temos essas feridas. Como eu disse, na terapia, nós vemos isso como uma programação mental, um conjunto de crenças e de padrões automáticos que dirigem o comportamento. Compreendemos que esse comportamento é uma forma de compensar uma falta interna, uma falta de abandono, uma falta de rejeição, ou o momento que você se sentiu ali humilhado, manipulado ou traído, né? A falta de amor, a falta de autoaceitação. Então, essas feridas a gente acaba trazendo para o longo da vida. Mas dentro da terapia, a gente consegue trabalhar todas essas feridas. Trazer o recurso. O que é o recurso? Qual é o lado bom de ter essas feridas emocionais? Porque tem o lado da dor, né? Que o próprio nome já diz, né? Mas tem um lado positivo. Por exemplo, uma pessoa que tem a ferida emocional da manipulação é uma pessoa muito inteligente, é uma pessoa que consegue articular muito bem, se desenvolver no trabalho, vender bem um produto, né? Assim como também a ferida da traição. É uma pessoa mais firme, é uma pessoa mais decidida, é um bom líder. A ferida do abandono é uma pessoa que é muito comunicativa, é uma pessoa que gosta muito de se comunicar, de estar no meio de pessoas, de ter contato com as pessoas. E a primeira ferida que eu falei da rejeição, a pessoa que tem essa ferida, ela tende a ser muito inteligente, aquela pessoa que pensa muito, que raciocina, que elabora projetos. Tem um lado bom. Dentro da terapia, a gente consegue colocar essas feridas emocionais no recurso e tirar essas pessoas da dor. Mas pode acontecer que em algum momento da vida a gente volte a estar ou estar sentindo a dor novamente. Como eu disse, todos nós temos as feridas emocionais. Em algum momento a gente pode realmente voltar a sentir a dor daquela ferida. Mas quando você faz a terapia e tem o seu autoconhecimento, você já vai começar a enxergar a vida de uma forma diferente. Vai entender o porquê que aquilo está acontecendo com você, como você pode sair daquela situação de uma maneira mais positiva, mais equilibrada, né? Agora, como isso afeta a vida emocional? Bem, ser bom demais pode parecer uma virtude, não é verdade? Mas quando vem do medo, torna-se uma prisão. Essas pessoas, elas sofrem quando não são valorizadas. As pessoas, quando são boazinhas demais, elas sofrem porque não são valorizadas. Porque você imagina uma pessoa que ela quer ser boazinha, ela automaticamente ela vai querer um reconhecimento. Poxa, eu estou sendo tão legal com a pessoa e a pessoa não está me valorizando. E aí isso vai ser doloroso. Elas também se sentem culpadas por colocar limites. Quando ela coloca limite, quando ela consegue fazer isso, ela se sente culpada. Puxa vida, eu falei que naquele momento eu não posso fazer, ou eu não quero fazer, ou não vai dar para mim fazer. E aí elas se sentem culpadas. Elas dão muito e recebem muito pouco. Normalmente essas pessoas elas costumam estar sempre ali se doando, né? E
recebem muito pouco. E aí vem a dor, vem a frustração, vem o sofrimento. Essas pessoas, elas também têm dificuldade de dizer não por medo de perder o quê? Perder o amor do outro. É aí que vem o X da questão. Não saber dizer não. Se eu sou uma pessoa boazinha demais, então significa que tem que ser ruim, não é isso que eu estou querendo dizer, tá? Nós temos que ser pessoas boas, mas não ao extremo, ao ponto de esquecer nós mesmos. Então, o que acontece? Você se dedica àquela pessoa ou aquele grupo para você não sair dali talvez rejeitado, perder o amor, né? E normalmente essas pessoas que se dedicam tanto a uma amizade, a um grupo, a um relacionamento a ponto de esquecer de si próprio, essas pessoas vivem cansadas, elas vivem drenadas emocionalmente. A gente consegue observar isso no dia a dia, no nosso trabalho, em casa. A gente percebe que algumas pessoas que têm essa postura de ser boazinha demais, muitas vezes ela tá ali pesada, cansada demais, ou se ofende com facilidade, não é mesmo? E o pior, elas se desconectam com a sua própria essência. Acaba esquecendo de quem é você de verdade, quem é ele de verdade. Por isso que a gente precisa sempre estar alertas e atento a tudo isso. É como se elas vivessem tentando preencher um vazio, mas usando o corpo, né, de forma errada, usando o corpo do outro. Essa que é a verdade. Você não se posiciona e não toma postura você mesmo. Você se posiciona de uma forma aonde você quer priorizar os interesses da outra pessoa. E será que isso realmente é, de fato, o que deve ser feito? Será que eu não estou esquecendo de mim? Bem, isso gera o quê? Gera dependência emocional. O que é a dependência emocional? Dependência emocional é quando a gente precisa de quê? De uma aprovação. A gente depende de ter o quê? Que a pessoa talvez fale algo para nos agradar, para nos satisfazer. Devemos sim, de fato, ficar atento. Aqui tem um comentário, né? De uma colega que está assistindo a gente, que ela se sente também assim. Todos nós já passamos por momentos parecidos. Quando a gente se dedica tanto tempo a uma situação, a uma relação, a gente se sente frustrado, porque muitas das vezes aquela pessoa, a outra pessoa ou aquele grupo, ela não está nem percebendo, não está nem entendendo, talvez aquele semblante, aquele jeito, talvez que a gente está talvez ali triste, ela não está entendendo por que você está assim, mas é essa dependência emocional, como eu disse, né, que ocasiona essa frustração, ocasiona problemas de fato emocionais. Muitas pessoas acabam ficando tristes, muitas das pessoas acabam ficando deprimidos, né? Por quê? Porque de fato não estão conseguindo administrar os seus sentimentos, as suas emoções. Não é verdade? Então, como eu disse, todos nós, em algum momento, precisou ou teve esse momento de dependência emocional, de ser bonzinho demais. Tem pessoas que já não é.
né? Tem pessoas que, de fato, ela tem uma outra estrutura, não é verdade? E ela consegue lidar com os problemas de uma forma diferente. Como eu disse, a terapia, de fato, ela é crucial para quê? Para que nós possamos, sim, conseguir lidar com essas situações que acontecem no dia a dia. Dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho. Então, é importante a gente estar sempre atento a tudo isso para que a gente possa, sim, de fato, se conhecer, se entender, né, o outro, que muitas das vezes quando a gente tem essa carência emocional, o que acontece? A gente acaba exigindo demais das pessoas. Que a pessoa de fato ela deve ou deveria nos tratar bem, sim, deveria. Mas se aquela pessoa de repente naquele momento ela também está passando por algum problema, passando por alguma dificuldade, quando a gente consegue entender isso de fato, a vida fica muito mais leve, a vida fica muito mais fácil. A gente consegue compreender de fato o que está acontecendo com a gente e o que está acontecendo com essa pessoa também. Então, a gente precisa entender o porquê que tudo isso está acontecendo, por que está gerando essa dependência emocional, né? Porque o bonzinho demais, ele precisa que o outro o aprove. Para quê? Para que ele possa se sentir em paz. E será que é assim mesmo? Será que a gente vai ter que buscar sempre aprovação para a gente se sentir em paz? Não. A gente tem que ser feliz com a gente mesmo. Em olhar no espelho, em sair, sentar numa praça, bater papo. E até mesmo em momentos onde você fala assim, hoje eu não quero, hoje para mim não dá. A gente precisa entender isso para que a gente não venha ficar sobrecarregado demais, para que a gente não venha carregar fardos pesados demais, fardos que não são nossos, das vezes são fardos dos outros. Então isso a gente deve estar sempre atento e entender que em alguns momentos vai ter coisas que a gente não vai gostar de ouvir, de ver. Pode ser com a gente? Pode sim. A situação pode ter sido para a gente ou com a gente? Pode ter sido. Mas quando a gente está bem, quando a gente consegue entender essa questão da dependência emocional, você não vai querer a aprovação para se sentir em paz. Agora, qual é o ponto de virada? É o que? O despertar. É entender, é despertar para entender o que está envolvido, o que está por detrás de toda essa dependência emocional. O ponto de virada vem quando a pessoa percebe que não é o amor dos outros que falta. É o amor por si. Tem algumas pessoas aqui perguntando sobre o link, né? É só entrar na minha página no Facebook, Júnior Moreira, terapeuta, e vai conseguir perceber que eu estou ali online, né? Que eu estou ao vivo e falando, né? Com todos, né? Obrigado, Júnior, pela sua presença, Hélio Júnior, Ronaldo, Marilene, minha irmã. Muito obrigado pela presença de vocês. E o que acontece? A gente tem que entender que essa virada ela é essencial. Para quê? Para que de fato a gente consiga se livrar dessa dependência, saber que a gente pode falar um não com propriedade, com educação, é óbvio, né? Mas um não com propriedade. E ficar de boa, dormir tranquilo.
né? E saber que não é nada demais. A gente não recebe um não, ou não recebeu um não dos nossos pais, dos nossos chefes. A gente precisa entender, temos que ter essa maturidade, não é verdade? Então, a gente precisa desse despertar. E quando a pessoa entende, né, que agradar a todos isso é impossível, e que agradar a si mesmo é libertador, eu te digo, é libertador. É libertador você poder falar, hoje eu não quero, hoje não dá. Olha, nesse momento, eu não estou podendo fazer. Mas daqui a alguns minutos, daqui a 2 horas ou amanhã eu posso fazer. Mas também, se você de fato não puder fazer, isso também é normal, isso também não tem problema nenhum. A pessoa precisa entender isso. Se a pessoa não entender, como eu disse lá atrás, ela também tem uma dependência emocional. Então, quando você entende que não é necessário agradar a todos o tempo todo, que você tem que conseguir dizer não, é algo libertador. O seu inconsciente ele vai desbloqueando, desbloqueando, e você começa a perceber que você está se priorizando, que você está colocando seus interesses na frente. Será que é injusto? Pare e pense. Se eu não estiver bem, se eu estiver colocando somente os interesses dos outros na frente dos meus, como eu vou conseguir ajudar os outros? Então tem que ter um equilíbrio. Para mim ser um bom ajudador, um bom amigo, um bom marido, um bom pai, um bom filho, um bom funcionário, não é verdade? Eu preciso saber se os meus interesses estão sendo valorizados. Eu costumo dizer, será que a gente está sendo mimado? Será que a gente está sendo acariciado por nós mesmos, tirando um tempo de qualidade para a gente? É isso que tem que ser visto. Como eu disse, e não ficar com consciência pesada quando a gente dá um stop naquele momento. E os amigos de verdade, eles ficarão, eles vão entender. Pessoas com sabedoria vão entender. Bem, essa libertação, ela começa quando você se pergunta da seguinte forma: o que me faz continuar repetindo esse padrão? O que me faz continuar repetindo esse padrão? De quem eu ainda estou esperando aprovação? E o que me impede de dizer não? Muitas das vezes, meus amigos e amigas, a gente está esperando uma aprovação, talvez, dos nossos próprios pais, da nossa mãe, do pai. Muitas vezes a gente teve uma relação boa com a mãe, uma relação ruim com o pai, ou relação ruim com um dos dois. Muitas das vezes a gente está querendo a aprovação deles. Só que o nosso inconsciente não passa isso de uma forma clara. E essa aprovação que a gente quer talvez dos nossos pais, ou do nosso pai, ou da nossa mãe, a gente leva isso para todos os ambientes da vida. E aí a gente se torna uma pessoa dependente emocional. Uma pessoa boazinha demais, porque se eu ser bonzinho demais, eu vou conseguir a aprovação do meu pai, da minha mãe. Não é verdade? E trazendo para a nossa realidade, eu vou conseguir ter a aprovação dos meus amigos, das pessoas com quem eu quero ter essa aprovação. Bem, a terapia, ela entra exatamente aí. Ela faz uma quebra desses vínculos emocionais invisíveis que te mantém preso ao passado. Dentro da terapia, a gente consegue utilizar recursos, né? Eu trabalho com várias linhas da terapia, que é PNL, TRG. A gente consegue mudar
o padrão, a gente consegue reprocessar para que seu inconsciente ele comece a desbloquear, ele começa a enxergar as coisas de uma forma diferente. Nós fazemos dinâmicas dentro do ambiente terapêutico, eu atendo online, né? E na minha região eu também atendo presencialmente. E ali nesse ambiente a gente cria dinâmicas para que você consiga entender, para que você consiga despertar em você, através de exercícios, através de repetições, de falas, de escrita terapêutica. E é muito bom ver pessoas hoje que eu tenho dado esse suporte através da terapia está enxergando a vida de uma forma diferente. E eu sempre falo para os meus clientes e pacientes, os problemas vão existir, vai depender da forma como você e eu iremos e vamos enxergar aquele problema. Na terapia, nós chamamos de ressignificar. A dor vem, o problema vem, o luto vem. A gente precisa passar por essas fases ruins, sim, precisa. Faz parte, é aprendizado. Mas a gente precisa ressignificar. É enxergar de uma forma diferente. Sozinho a gente pode conseguir? Pode até conseguir. Pode até conseguir. Mas é muito mais difícil. Dentro da terapia, dentro da abordagem terapêutica, a gente utiliza respiração, técnicas, dinâmicas, exercícios para que vocês possam fazer diariamente, antes de dormir, ao levantar. Para quê? Para que aquilo fique bem, sabe, ali marcante no seu dia a dia. Qual o posicionamento? O primeiro momento para você falar não talvez vai ser desafiador. Se posicionar. Eu sei porque um tempo atrás eu também já fui assim. E hoje, para mim é muito tranquilo. Muito tranquilo. Muito tranquilo mesmo. Eu consigo me posicionar, eu consigo falar não para determinadas situações, sendo educado, sendo calmo. E a pessoa compreende. Mas um tempo atrás, alguns anos atrás, antes de eu ter me formado em terapeuta, das vezes eu vinha para casa, deitava minha cabeça lá no travesseiro e ficava pensando, puxa vida, fulano tá chateado comigo. Mas não, às vezes a gente precisa sim se posicionar de uma maneira positiva, calma e tranquila, para que a pessoa entenda. Mas se a pessoa não entender, em algum momento ela vai entender, mas a gente não precisa ficar mal com essa situação. Agora, quais são os benefícios da gente procurar a terapia? São muitos. A gente vive hoje num mundo sufocado, um mundo de pressão, de competição, e que de fato, infelizmente, muitas das vezes a gente precisa de ter essa aprovação. Essa carência que nós temos, que alguns de nós temos com mais, vamos dizer assim, com mais facilidade, em grande proporção, você se dedica tanto tempo a uma situação para conseguir isso. Mas a gente precisa ter esse suporte terapêutico. Para quê? Para identificar as origens emocionais desse padrão. Da onde você buscou, ou da onde está vindo essa dependência emocional, da onde está vindo essa carência de querer ter sempre aprovação, ser pertencente a um grupo. A gente precisa dar para a gente esse valor, né? Essa importância de ver o mundo aí, as pessoas sofrendo de diversos problemas, problemas financeiros, problemas de saúde, são os idosos, os jovens, uma pressão na escola, é bullying, enfim, uma série de situações. Mas a gente pode se posicionar, sim.
E aí, quando a gente se posiciona, como eu disse, é como se fosse uma virada de chave. Porque trabalhar o medo de rejeição e o desejo, né? O desejo inconsciente de agradar os outros, isso fica tão entendido dentro ali da terapia que isso não vai ser tão mais importante para você a ponto de você se sentir rejeitado ou de querer, né, agradar as pessoas. Então, nós, dentro da terapia, a gente vai ressignificar crenças que te mantêm na dependência emocional. Você vai aprender a se posicionar com amor, sem culpa e sem agressividade. A gente consegue fazer isso sim. Com treinamentos, com ajudas, com suporte dentro desse ambiente terapêutico. Reconectar-se com a sua própria essência, com o seu eu, com o prazer de ser quem você é de verdade, sem máscaras. Muitas vezes você quer se posicionar e ter uma opinião ou ser de um jeito que você quer, que talvez para agradar ou para não desagradar outros, você se esconde. E é tão bom você se expor de uma forma, vamos dizer assim, educada, de uma forma que não seja evasiva demais, mas de uma forma que você gostaria de fazer, de viver aquele estilo de vida. Isso vai trazer para você o quê? Felicidade, contentamento. Bem, e nas abordagens terapêuticas, o foco não é julgar o que você faz, mas é entender por que faz e ajudar o seu corpo e a sua mente a voltarem a ter um equilíbrio que não conseguiu ao longo da vida. Bem, eu sempre gosto de utilizar dentro da minha terapia, dentro da terapia, metáforas, que as metáforas nos ajudam a entender algumas coisas que acontecem conosco mesmo. Bem, imagine uma vela acesa em um ambiente escuro. Essa vela, ao iluminar, ela aquece e conforta os outros. Não é verdade? Quando a gente passa num momento aí que termina a luz, acaba a luz, né? Vamos dizer assim, ela está ali, né? Iluminando, clareando e confortando até que a luz volte. Mas, a cada vez que alguém chega e pede um pouco da sua chama, ela se entrega. E um pedacinho de si vai consumindo, né? Você vai vendo que ali a vela, né? Ela vai se consumindo, ela vai, né? Diminuindo, porque ela tá produzindo chamas. Para quê? Para iluminar aquele ambiente. Não é verdade? Até que um dia a vela se dá conta de que está quase no fim. Quase no fim. Ela iluminou todos, mas esqueceu de manter a própria luz. Bem, ser bom não é se apagar para iluminar os outros. Ser bom não é se apagar para iluminar os outros. Ser bom é aprender a manter a sua própria chama acesa. E a partir dessa luz, iluminar com amor e com consciência. Bem, a terapia é esse momento para quê? Para reacender o fogo interior. É de se reconectar com o próprio valor para oferecer ao mundo o que você tem de melhor, sem perder a si próprio, a sua essência. Bem, eu quero encerrar hoje a nossa live com uma frase muito poderosa. Se atente a isso e anotem para vocês não esquecerem. Ser bom demais pode ser lindo, até o dia em que você percebe que, para ser bom com os outros, precisa ser primeiro bom consigo mesmo. Bem, você não precisa mais viver buscando o amor
que já está dentro de você. Você não precisa se esgotar tentando ser perfeito para ser aceito ou para ser aceita. E você também não precisa caminhar sozinho nesse processo. Porque temos um suporte terapêutico. Eu tenho uma comunidade terapêutica que ali nós trabalhamos esses padrões de forma bem profunda, acolhedora, para ajudar a você, amigos e amigas, a se libertar da dependência emocional e de se tornar emocionalmente autônomo. O que é se tornar emocionalmente autônomo? É você não ficar dependendo de uma postura, de uma posição, de uma aprovação de outros, mas você vai tomar suas próprias decisões. E isso, de fato, é libertador. Bem, se vocês gostaram dessa live, peço que compartilhem, que comentem, né? Para que essa live também possa chegar até pessoas que também têm esse mesmo padrão de dependência emocional, não é verdade? De ser boazinha demais e esquecer de si próprio, né? Eu também posso dizer, vou falar para vocês que eu trabalho de forma com pacotes terapêuticos, avulsos e pacotes terapêuticos, né? Se essa live fez algum sentido para você, e se você sente a necessidade de se dar esse cuidado, esse carinho para você mesmo, eu vou dar um presente para os 5 primeiros. Os 5 primeiros que fechar o pacote terapêutico, eu vou dar uma sessão gratuita e com avaliação. Já nessa sessão gratuita e nessa avaliação, você vai identificar os seus padrões, vai conseguir identificar quais feridas emocionais você tem mais forte em você. A gente consegue ver essas feridas emocionais através da leitura corporal. Eu, quando olho para você, eu consigo identificar quais feridas emocionais é mais forte em você. Se é o abandono, se é a rejeição, se é de traição. Eu sei quais são as minhas feridas emocionais, mesmo como terapeuta. Como eu disse, todos nós vamos ter problema. Então, como eu disse, se esse tema falou com você, me chama no direct. Segue lá o meu perfil no Instagram, no Facebook, no YouTube. Esse vídeo também estará lá no Instagram e também estará no YouTube também, né? Eu sempre compartilho no YouTube, na minha comunidade terapêutica, autoconhecimento, equilíbrio emocional, cura interior. Essa comunidade terapêutica que eu tenho é de um grupo de WhatsApp. Esse aí é uma comunidade gratuita. Se alguém se interessar, pode também mandar mensagem aí, que eu entro em contato e mando o convite do grupo. Tá bom? Nesse grupo, ali tem audioterapia, tem algumas informações sobre comportamentos, atitudes que a gente tem no nosso dia a dia. E nada mais é do que um bônus que eu dou para que a gente consiga no dia a dia ter uma qualidade de vida melhor. Não é uma terapia em si, mas ela já ajuda você a entender algumas coisas que acontecem com você. E a dinâmica que a gente faz ali também, a audioterapia, já nos dá um relaxamento, nos dá uma tranquilidade. Tá bom? Então aproveita e marca aqui, né? Alguém que você sabe, que vive tentando, né, agradar as pessoas, agradar todo mundo, né? Que precisa ouvir isso hoje. E quero agradecer a vocês por estarem aqui, tirar esse tempinho de vocês aqui nesse momento, né? E que a sua luz continue sempre acesa, não por obrigação, mas por amor. Então eu quero agradecer a todos que estavam nesse momento aqui comigo, Ronaldo, Marilene, João, quem mais? Deixa eu ver quem estava aqui.
Maria de Lourdes, muito obrigado pela presença de vocês. E os outros também que estão aí me assistindo, que aí não apareceu aqui para mim na visualização. Que Deus possa estar abençoando ricamente a vida de vocês, que vocês possam ter um ótimo final de semana. E não se esqueçam de cuidar do seu emocional, da sua mente, porque com a mente boa, tudo flui melhor. A gente consegue ser um ser humano melhor, trabalhar melhor, se dedicar melhor, mas o emocional também tem que ter, é como se fosse temos que ter um pilar, né? Uma pirâmide, vamos dizer assim. O emocional, cuidar do emocional, do físico e do espiritual, independente de religião, né? Nós temos que ter a nossa fé, acreditar na existência do Criador. O espiritual e o emocional e o físico estando em harmonia, a vida ela fica mais leve. Os problemas não vão deixar de existirem, mas a gente vai conseguir lidar melhor com os problemas. E também enxergar as pessoas de uma forma diferente. Através da leitura corporal que eu faço e mostro para você aonde você precisa melhorar e qual é a sua ferida emocional que é mais forte, você vai entender até onde você pode ir, até onde você não pode ir, ou até onde o outro pode ir e não pode ir. Às vezes você vai, passei ali, fulano nem quis falar comigo, ou nem falou comigo, nem me cumprimentou. Mas será que era com a gente mesmo? Será que a pessoa não estava com algum problema? Não é verdade? É isso que a terapia nos ajuda. Nos ajuda a entender, né, a dor, o sofrimento do outro e entender a gente mesmo. Tá bom, meus amigos? Como eu disse, mais uma vez, agradeço pela presença de todos aqui no Papo Terapêutico, no Sextou, com o Júlio Moreira. Na próxima sexta-feira, no mesmo horário, às 20 horas, nós estaremos aqui de novo falando mais um pouquinho sobre outro ponto de vista na área terapêutica ou de problemas que a gente passa no dia a dia. Se vocês também tiverem sugestão, pode mandar mensagem também, que a gente pode falar isso também em algum momento nas nossas lives. Tá bom? Um abraço a todos, ficam todos com Deus. Até a próxima sexta-feira.